Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula, tá? Peço para que vocês peguem o material de vocês, o caderno, tá? Procurem um lugar tranquilo, onde vocês consigam se concentrar, tudo bem? Que hoje nós iniciaremos a nossa disciplina de higiene e profilaxia. Eu vou desativar o microfone de vocês, para que vocês possam se concentrar somente no meu microfone, tá? Mas se durante a aula vocês possuírem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone de vocês. Vocês vão ligar o microfone e fazer perguntas, tá? Ou podem mandar aqui pelo chat também, que eu tô acompanhando pelo celular. Combinado, gente? Sim? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo, tá? Qualquer coisa vocês podem ligar o microfone ou então mandar aqui no chat que eu tô acompanhando. Belezinha? Bom dia, professora. Bom dia, Janison. Vamos já iniciar a nossa Perdi algum... aula, tá bom? sim, para mim que eu já tinha perdido alguma Só coisa. as orientações iniciais, tá? Para desativar o Tá bom, obrigado. microfone, se concentrar na Tá aula, bom. que nós já vamos iniciar, tá bom? Meninos, vocês conseguem ver a apresentação? Ótimo. Então, vamos iniciar a nossa disciplina de higiene e profilaxia, tá? Nós, na aula de ontem, fizemos um breve apanhado, né, da definição de higiene e profilaxia, o que significa higiene, o que significa profilaxia, qual a importância, né, da higiene e da profilaxia na saúde, no serviço de saúde, na nossa vida pessoal. E hoje a gente vai ver de uma forma mais específica como nós podemos definir esses termos. Combinado? Primeiro, vamos relembrar o que vocês acham que significa higiene, o que significa profilaxia, tá? Vocês podem responder tanto pelo chat ou então ligando o microfone, tá? Liga um por vez para que eu possa ouvir vocês. Bom, fiquem à vontade. O que vocês acham que significa profilaxia? O que significa higiene? Qual a importância? Qual a relação entre os dois, tá? Gostaria muito de ouvir a participação de vocês. Sintam-se à vontade. E aí, ninguém sabe? A professora nos deu um branco. Não acredito, Janison. Sério? Sim, mas creio eu que a higiene e profilaxia, ela está ao redor de tudo que nós procuramos fazer, tanto como a senhora colocou a imagem aqui, do banho. Nós sabemos fazer a higiene na hora do banho, eu creio que ela é uma medida profilática. Creio eu, não sei. Posso Profilática estar de quê, errado. Janison? De higienização. Profilaxia de higienização? Sim, eu tô meio confuso, porque como nós ficamos sem estudar e tudo mais, eu andava não tendo muito tempo, porque eu adoeci, também tive outras coisas para cuidar e não tive tempo de ficar estudando direto, mas agora eu tô com tempo e vou me aprofundar agora. Tô lendo aqui no chat algumas respostas de vocês, né? A Raquel falou assim:
significa prevenção de doenças, né? Então, profilaxia são medidas de prevenção de doenças. O banho pode ser uma medida profilática? Sim, exatamente. Agora a senhora me pega. Né? Uma medida Sim, né? profilática Porque a evitar algumas... Eu quero puxar tipo como estávamos em biossegurança, porque na medida em biossegurança que nós estávamos, o banho, tanto no banho quanto na higienização, ele evita de você se livrar de micro-organismos, não é isso? Sim, e os Não micro-organismos sei. causam doenças, certo? Sim, aí Então, você fazendo a higienização, no caso no banho, usando sabonete ou sabonete líquido, você está eliminando eles do seu corpo e tanto também isso. sucessivamente. Ó, vamos Não ler é aqui isso? a resposta da Valéria. Profilaxia seria um meio de medidas para evitar doenças. Muito bem, Valéria. Tanto por contato, né? Então, à medida que você tem uma boa higienização das mãos, uma boa rotina de banho, você evita a transmissão de diversas doenças por contato, assim também como algumas doenças da pele, como algumas dermatites, que nós vamos ver no decorrer da nossa aula, tá? Bruna, prevenção, profilaxia, prevenção de doenças. Isso mesmo, Bruna. Então, alguns tópicos eu acredito que ainda ficaram na mente de vocês, né? O apanhado geral da coisa, vocês ainda têm uma boa lembrança a respeito disso. Mas, no decorrer da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho melhor dessas definições, tá? Qual a importância, então, de uma boa rotina de higiene, uma boa técnica de higiene, e qual a relação que existe entre higiene e profilaxia. No decorrer da nossa aula, nós vamos ver melhor sobre isso. E quem é essa mulher, meninos? Vocês lembram dela? Vocês já viram uma fotinha dela? Qual a sua importância na higiene, na enfermagem? Alguém sabe? Ou vocês nunca viram na vida essa mulher? É a Florence, né? Florence, né? Florence, sei É lá. a Florence. E quem é a Florence? Boa, pergunta. Hum? A Florence é a precursora da enfermagem moderna, né? E foi através dela que surgiram diversos conceitos e também a avaliação da importância de técnicas de higiene, né? Durante a época de Florence, muitos soldados de guerra morriam devido à infecção, porque não existia técnicas de higiene, as técnicas de higiene não eram vistas com tanta importância, né? E foram a partir de alguns ideais e trabalhos de Florence que nós conseguimos perceber a importância e a necessidade da higiene na nossa rotina de trabalho. Aproveitando, hoje é o dia 12 de maio. Vocês sabem o que é comemorado no dia 12 de maio? Alguém sabe? O dia, no caso, é o seu dia, né? E em breve será o nosso, Isso, dia do né? O enfermeiro, dia da tá? enfermagem, né? Isso, exatamente, né? Então hoje é um dia muito importante para a gente estar relembrando toda essa parte histórica, tá? E aí, muitas vezes... Professora, Oi, Jansen. tire só minha dúvida, desculpa. A Diga. Florence era aquela mulher que a senhora falou pra gente uma vez, que ela que cuidava dos pacientes, porque eu não vi, porque me fizeram a ligação, eu tive que desligar, eu saí da aula. É que ela que cuidava das pessoas que quando adoeceu? Isso, né? Então, assim, naquela época, na época de Florence, muitos soldados eles morriam, muitas vezes não por conta de ferimentos da guerra, mas sim por processos infecciosos, né? Esses soldados eles eram Ah, mantidos em locais fechados, sem ventilação, não existiam técnicas de higiene, tanto técnicas de higiene das mãos ou higienização do próprio paciente, tá? Então isso não era visto como importante naquela época. E a partir de algumas técnicas que foram adotadas por Florence,
observaram a cura, o tratamento de diversos pacientes, tá bom? Então, assim, essa visão de higiene, né, ela foi visada com grande importância pela Florence. E até hoje a gente consegue perceber o quanto é relevante, tá? O quanto é relevante, qual a importância de um banho, né? Um banho, ele não vai ser... da lamparina, a lâmpada da Florence, tá? Isso mesmo, Lucas. A gente vai perceber, pessoal, durante a nossa aula, que um banho, ele vai muito além da remoção de sujidades de um paciente, tá? Através de um banho, você consegue proporcionar conforto a esse paciente, tá? Então, assim, é um processo muito importante que ele precisa ser mais valorizado pela nossa classe. Ele precisa ter uma outra visão em relação a isso, tá? E a gente vai ver tudo isso bem detalhado durante a nossa aula. Primeiro, a gente precisa entender qual a definição de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de infecções e enfermidades, tá? Ou seja, você ter saúde não é só você não ter uma doença, ela vai muito além disso. Para que nós sejamos considerados pessoas saudáveis, então nós precisamos ter um bem-estar físico, mental e social. Isso mesmo, Gilce. Um banho bem tomado limpa até o espírito. É isso mesmo, né? Então, assim, ó, vamos dar uma olhada nessa definição de saúde. Eu quero que o meu paciente tenha saúde, certo? E para isso ele precisa de um completo bem-estar físico, mental e social. O meu paciente ele não vai estar saudável somente quando a doença dele acabar. Ele precisa estar em um bem-estar físico, mental e social. Em um banho, como a Geuce disse aqui, ele pode proporcionar a esse paciente um bem-estar mental. Tá? Então, por isso, a importância dos processos de higienização nos cuidados de saúde. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? E doença, meninos? Ótimo. Olá, tudo bem? E doenças, meninos? O que significa doenças? Doença significa uma alteração biológica de um estado de saúde de um ser, um homem, um animal, e ela pode ser manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. É uma enfermidade, um mal, uma doença, tá? Então, conseguimos perceber que a definição de saúde, ela é muito além da ausência de doença. Então, para que você seja saudável, não significa só que você não vai ter uma doença. Você precisa de uma complexidade muito maior. Você precisa não ter uma doença, você precisa estar em um bem-estar físico, mental e social, tá? Então, saúde, ela vai muito além da doença. Por isso, a importância de sempre uma avaliação completa do paciente de vocês. Um paciente, ele nunca vai ter só uma... ele nunca vai ter só uma doença, tá? Por exemplo, esse aqui é o seu João, vamos lembrar lá do seu João. Esse aqui é o seu João teve um infarto do miocárdio, está aqui internado, aguardando um processo de revascularização. Seu João, ele é só isso? Ele é só um paciente que teve infarto? Não. Seu João, ele é um paciente que ele precisa ser avaliado por completo. Como é a rotina de vida do seu João? Seu João tem uma boa alimentação? Seu João pratica atividade física? Seu João tem uma boa relação com a família? Tá? Então, nós sempre precisamos avaliar o paciente muito além do seu estado de doença. A gente precisa avaliar ele como um estado de saúde completo, tá bom? Qualquer dúvida, meninos, se manifestem, perguntem, tá? Eu tô sempre acompanhando aqui o chat de vocês. Se quiserem ligar o microfone também, tá bom? Para fazer perguntas, fiquem à vontade. Então, como nós
fizemos um apanhado geral, né, no início da nossa aula. Higiene significa limpeza, asseio, inter-relação entre o homem e o meio ambiente, no sentido da preservação da saúde. Então, qual é o objetivo da higiene, meninos? Preservar a saúde. E através disso, nós vamos ter os processos de limpeza, né, de remoção de sujidades e uma inter-relação entre o homem e o meio ambiente. Então, para que nós possamos ter uma saúde, uma boa saúde, nós precisamos ter o quê? Medidas de higiene eficazes. Onde que nós vamos aplicar essas medidas de higiene? É somente quando eu tomo banho? O que vocês acham? Vou, Anabela, eu vou mandar sim, tá? O slide no grupo do WhatsApp de vocês. O seu João ainda tá vivo, gente, tá? Exatamente, meninos. Higiene, ela vai muito além da higiene pessoal que a gente conhece, que a gente convive todos os dias, que é tomar o banho, lavar os cabelos, né, escovar os dentes, cuidar das nossas roupas. Existem outros tipos de higiene. Repito, Raquel, de que parte? Do início da higiene, Raquel? Ah, beleza. Higiene significa limpeza, Raquel. Asseio, tá? Remoção de sujeiras, remoção de sujidades. É isso que significa higiene. E qual o objetivo da higiene? Preservar a saúde, tá bom? Entendeu melhor? Ótimo, tá? Então, assim, nós estamos acostumados na nossa rotina o quê? Pensar em higiene como uma medida individual, certo? Tomar um banho, lavar os cabelos, escovar os dentes, cuidar das nossas roupas. Mas, a partir de hoje, vocês terão uma visão de higiene muito mais ampla. Higiene não é somente você tomar um banho, tá? Higiene você precisa ter também no seu local de trabalho, na sua casa. É uma condição ambiental, então você também precisa cuidar do ambiente em que você vive, tá bom? Assim como o processo de higiene mental, que a gente também vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então existem alguns tipos de higiene, tá, meninos? A higiene individual, que é a que nós temos conhecimento e que realizamos todos os dias. Eu espero que vocês tomem banho, né, todos os dias, mesmo estando em casa, tá, meninos? Tem que tomar banho, escovar os dentes todos os dias. Né? Então, existem algumas medidas individuais, como tomar banho, lavar os cabelos, cortar as unhas, né? Higienização das mãos. A Ingrid disse que toma, eu espero, Ingrid. Né? Então, escovar os dentes, cuidar das roupas, tudo isso são medidas de higiene individual. Quando eu falo individual, isso significa que cada um tem que fazer o seu, não é? Eu tenho que tomar banho, vocês também têm. Então, cada um vai ser responsável pela sua higiene individual. Você é responsável pela sua própria higiene individual. Mas, por exemplo, seu João está lá internado, né? Seu João está lá internado, seu João fez uma cirurgia, a cirurgia do seu João não foi bem sucedida, né? E o seu João, ele está entubado, então ele está em sedação contínua, entubado. O seu João, ele ainda vai ser responsável pela sua higiene individual? O que vocês acham? Né? Não, né? Então o seu João, ele está em uma sedação, ele está entubado. E aí entra o trabalho da equipe de enfermagem. Então, nós seremos responsáveis por essa... Professora. Oi, Janice. No caso aí do seu João, ele não tem possibilidade nenhuma pelo simples fato que ele está nas mãos dos enfermeiros, né? Então, a partir desse momento, é um cuidado dos técnicos que tem que ter com eles para que ele venha ter sua melhora e se sinta bem. Uhum. Só que assim, Janice, o que a gente tem que pensar?
Sempre no cuidado da enfermagem, a gente tem que estimular o autocuidado do paciente. O que significa isso? Se o seu João, por acaso, ele estivesse acordado, estivesse consciente, conseguisse fazer alguma atividade, como por exemplo, escovar os seus próprios dentes, né, pentear os seus cabelos, nós iríamos incentivar isso. Nós iríamos incentivar que o seu João realizasse o seu autocuidado, o seu cuidado pessoal, a sua higiene pessoal. Nós iríamos estimular, incentivar, mas sempre orientar, acompanhar, supervisionar, tá bom? No caso do seu João que eu falei, né, que ele estava sedado, entubado, então ele estava inconsciente e não estaria possibilitado de realizar a sua higiene individual. Logo, seria de responsabilidade exclusiva de quem? Da equipe de enfermagem, tá bom? Toda essa realização de higiene individual. Deu para entender a diferença? Aguardar aqui. Sim. Sim, ótimo. Deu sim. Professora, veja essa minha pergunta aí. Mária, não Ver se eu entendeu. estou Peraí que eu enganado. vou só responder aqui. Tá, eu vou só repetir aqui para a Romária, tá? Então, Romária, é assim. Se o paciente ele tiver condições de realizar, de escovar os seus próprios dentes, tá? De escovar os seus cabelos, se ele conseguir realizar alguma tarefa dessa de higiene individual, nós vamos orientar para que ele faça, tá? Mas, apesar dessa orientação, nós temos que estar acompanhando, supervisionando, auxiliando, tá? Mas sempre que o paciente ele conseguir fazer alguma atividade de autocuidado, nós vamos pedir para que ele faça. Porque a gente tem que influenciar, nós temos que auxiliar esse autocuidado. Mas sempre a equipe de enfermagem precisa estar supervisionando isso, precisa estar orientando isso. Entendeu melhor agora, amor? Sim, Janisson. Então, a alimentação, ela também faz parte do processo de higiene, tá? Tanto no sentido que você falou aqui de, né, lavar as frutas e etc. antes da alimentação, faz parte sim, assim como no outro sentido, de você manter uma boa alimentação. Porque à medida que você mantém uma boa alimentação, você também está cuidando do seu bem-estar físico, concorda? E quando você cuida do seu bem-estar físico, você está cuidando da sua saúde, tá? Por isso que também entra os cuidados com a nossa alimentação, também é uma técnica de higiene. Posso seguir, meninos? Ou temos perguntas? Dúvidas? Professora, Diga, amor. eu queria saber se esse termo profilaxia, ela é usada só para pessoas, né? Ou para objetos, ou tipo alimentação, esse termo. A pergunta é sobre o termo. Sobre o termo profilaxia, né? Mas em que sentido, assim, você indica aplicar em outras... Ó, veja bem, profilaxia... Profilaxia a gente utiliza como um método de prevenção de doenças, certo? Então, tudo aquilo que for prevenir alguma doença é uma medida profilática. Por exemplo, esse isolamento social que nós estamos vivendo é uma medida profilática. Tá? O uso de máscaras, higienização das mãos, são medidas profiláticas. Tá? Era mais ou menos assim? Tá. Era. Mais do Entra termo, também o uso das luvas, né, professora? E o uso de EPIs em geral são medidas profiláticas, tá? Tudo aquilo que for prevenir o adoecimento é uma medida profilática. Então, no caso, é usado mesmo só para pessoas. Isso. Bom, foi assim que eu entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Tá, então eu vou seguir, tá bom? Nós temos também a higiene coletiva. Quando eu falo higiene coletiva, então nós estamos nos relacionando ao saneamento básico, disponibilização de água, rede de esgoto, lixo, vetores, tá? Vamos observar aqui também
Vocês acham que essa responsabilidade, ela também é de vocês, ela é do setor público? O que vocês acham? Eu não entendi, professor. Só pode repetir a pergunta de novo, por favor? Nós temos a higiene coletiva, certo? Que ela pode ser dividida no saneamento básico, na disponibilização de água, rede de esgoto, lixo, os vetores. É uma responsabilidade do setor público ou também uma responsabilidade individual? Ela é a responsabilidade de todos. Exatamente. No meu entendimento. Né? Então, assim... Oi, Janderson. Creio eu que dessa aí da coletiva, do saneamento básico, da água, do esgoto, do lixo, dos vetores, vamos supor, dos dois lados, né? Tanto deles quanto nosso, porque na questão da água, eles procuram nos beneficiar com uma água saudável, né? Se nós não cuidarmos para que ela fique saudável, ambas as partes, nós vamos nos prejudicar, porque nós consumimos ela. E já o esgoto é quase a mesma coisa, porque se tiver um problema de esgoto perto da nossa residência, se nós não tomarmos as providências, procurar para que eles venham ajeitar, nós nos prejudicamos a nossa saúde. E também o lixo é a mesma coisa, se nós não plantarmos, colocarmos no local onde o carro do lixo passa, também pode trazer algumas doenças. Então, quando eu falo coletiva, o que significa coletiva? Então, são de todos, né, meninos? É uma atitude, é uma técnica de higiene necessária que todos realizem para um bem-estar comum. Tá? Então, são medidas de saneamento básico, de água, de esgoto, lixo, vetores. Então, por exemplo, quando eu vou atender um paciente, eu tenho que saber quais as condições de moradia que esse meu paciente tem. Esse meu paciente ele tem acesso ao saneamento básico, a uma água potável. Tá? Então, assim, são situações que nós precisamos ter conhecimento para que nós possamos avaliar o nosso paciente por completo. A gente precisa saber dessas informações. Quais são as condições nas quais o meu paciente vive? Meu paciente mora no lixão, meu paciente não tem água potável em casa, não tem saneamento básico, é uma área endêmica ao mosquito da dengue, né? São situações nas quais nós precisamos observar e avaliar no nosso paciente, tá bom? Certo? Entendido. Entendido, né? E nós temos também a higiene mental, tá? A nossa mente, ela também tem que estar limpa, meninos. E isso é muito difícil. Você manter uma boa higiene mental, apesar de ser muito, como posso falar, menosprezada, né, por muitas pessoas, a saúde mental ela é muito menosprezada, né? Mas ela é extremamente importante, principalmente durante o tratamento do nosso paciente. Não sei se vocês já ouviram falar, assim, uma história assim de fulano. Seu João estava super bem de saúde, aí o seu João resolveu ir no médico, fazer exame de rotina, e lá o seu João descobriu que estava com câncer, e uma semana depois o seu João morreu. Todo mundo já ouviu essa história, né? Certo? Não entendi não, professor. Não sabia não dessa história. Vocês nunca ouviram falar uma história assim, por exemplo? Ah, fulana nem sabia que estava doente, aí depois que descobriu, morreu bem rapidinho. Eu já ouvi isso aqui, ó, várias e várias vezes, tá, né? Nesse sentido. Uhum. Professora, Oi, amor. essa mental aí é o seguinte, às vezes a pessoa ela não cuida do seu espírito, né? Eu costumo falar que é espiritualidade, né? Aí a pessoa acaba caindo numa depressão, né? Então o que a depressão traz? Ela traz
sujeira no corpo, a pessoa não toma banho, a pessoa não se higiene, faz a higiene correta, a pessoa não se alimenta, e aí a pessoa acaba adoecendo mesmo, o corpo adoece, né? Não adoece. Então, por isso da importância dessa higiene mental. Né? Isso. E sem contar também, né, professora, que quando o doutor diagnóstico pela pessoa com aquilo, aí ele fica com aquele coisa assim no pensamento dele, nossa, eu tô com isso, aí ele vai se desabilitando cada vez mais e vai se entregando, e quando pensa que não, ele está num estado que nem ele consegue se reconhecer. Então, o que a gente consegue entender com isso? Que a nossa mente, ela realiza o total controle do nosso corpo. Então, se a nossa mente ela não estiver bem, se a nossa mente ela não estiver saudável, ela vai causar o adoecimento de todos os demais sistemas do nosso organismo, tá bom? Então, a nossa mente ela precisa estar bem, ela precisa estar saudável para que nós possamos ter saúde. E através da higiene mental, nós temos tanto a questão do equilíbrio, o equilíbrio das nossas emoções, os costumes morais, os costumes sociais, né? Nós temos muita resistência em relação aos costumes morais e sociais. A nossa sociedade, ela ainda é uma sociedade muito rígida em relação a alguns costumes morais e sociais. E isso pode trazer o adoecimento, né, em relação à saúde mental. E é extremamente importante nós cuidarmos em relação a isso, tá bom? No trabalho... Oi, amor. Eu não entendi muito bem a questão do mental relacionado com o social. Né? A senhora pode me explicar melhor? Porque, assim, eu não sei se eu estou certa, mas eu entendi assim, social, mental social. A pessoa tem um certo costume, né? Tem um vizinho que joga o lixo lá no terreno baldio, sabe? Aí não entende que aquilo ali vai acumular rato, barato, tudo que não presta. E essa coisa vem de esgoto, né? Então isso vai para a casa da pessoa, do outro vizinho. E isso vai gerar o quê? Doenças naquele ambiente, ali, naquela sociedade, né? Isso tem a ver com esse mental social ou eu estou errada? É assim, vamos pensar o costume social, né? Você tem a sua rotina, por exemplo, você acorda às 7 horas todos os dias, você toma café, leva o filho na escola, vai trabalhar, você tem uma rotina social, correto? Quando essa sua rotina social ela é quebrada, você pode sofrer muito em relação a isso. Um exemplo é esse isolamento social no qual nós estamos vivendo. E, inclusive, o adoecimento de muitas pessoas. Né? Então, nós éramos acostumados a acordar um horário, tomar café, passar o dia trabalhando, voltar em casa à noite, jantar, dormir, ficar com a família, etc. Agora, todo mundo em casa, não pode sair, então o que você costumava fazer, você não pode mais. Isso vai trazer algum dano para a sua saúde mental? Com certeza. Com certeza, né? Então, à medida que você quebra um padrão de costume social, de costume moral, né? A partir desse momento, você também traz o adoecimento para a sua mente. Eu era acostumada, por exemplo, a fazer uma caminhada todos os dias às 6 horas da manhã, não posso mais. Você vai sofrer com isso? Com certeza. Ou então o seu João, que ele era acostumado todo dia a acordar cedo, ir na padaria, comprar um pão, né, tomar um café da manhã, e aí o seu João ele precisou ficar internado no hospital. Agora o seu João ele está deitado numa cama, sem poder levantar, sem poder fazer as suas atividades costumeiras. Seu João vai sofrer com isso? O que você acha? Com certeza, né? E como tem essas pessoas mais antigas, né? Os senhores que estão sofrendo mais, né? Porque tem muitos que vai ali na China, vou jogar um baralho ali, um negócio assim, tal, se reunir, e aquele mão, né? Aquilo faz toda a diferença. Aí vem o impacto, né? Do isolamento social. Nossa,
todos, eu acho que sofreram, né? Exatamente. Tá, exatamente isso, menino. Tem, professor. Diga, já. O ser humano Sem é um contar também que tem deles que até adoecem, né? Devido à rotina de fazer uma coisa e outra, Claro. acham muito estranho. Claro. Acaba adoecendo, tanto fisicamente quanto normal mesmo assim, quando tem sinal já aparece um problema e aí é que começa. Ainda mais pessoas já com idade já bem, digamos que avançada, de 60 anos para cima, né? Exatamente, tá? Então, tudo certo de higiene mental? Deu para entender agora? Sim. Tá. Certo. No trabalho, pessoal, nós também precisamos ter técnicas de higiene no nosso setor de trabalho. Principalmente por quê? Porque nós estamos em contato com riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Então, à medida que eu não tiver uma técnica de higiene no meu trabalho, eu também vou estar em contato, eu vou ter um risco maior de adquirir uma doença do trabalho, tá? Um adoecimento a partir das técnicas de trabalho, devido a uma exposição a riscos físicos, químicos e biológicos. Higiene ambiental, então, envolve a limpeza de móveis, utensílios e também estrutura, tá? Então, você precisa ter uma higiene também no local em que você está inserido, em relação aos cuidados da sua casa. O que seria um risco biológico? Um risco biológico seria, por exemplo, você vai fazer uma punção, né? Fazer uma injeção no paciente e você se contamina com a agulha, tá? Você entrou em contato, né, com o sangue daquele paciente, você pode estar propenso a um risco biológico, tá? Então, o risco biológico seria o contato com resíduos, contatos com micro-organismos, isso é risco biológico. Entendeu, Romária? Muito bem, meninos. Estou gostando da participação de vocês, tá? Muito bem, muito bem. Então, meninos, nós conseguimos perceber que higiene é parte da medicina que estuda os meios próprios para conservar a saúde, permitindo o funcionamento normal do organismo e a harmonização das relações entre o homem e o meio ambiente no qual ele vive. Então, higiene seria o quê? Conservar a nossa saúde, permitir o funcionamento do nosso organismo da melhor forma possível. Então, por isso, a importância de uma boa técnica de higiene. A higiene, então, ela tem o objetivo de quê? De conservar a nossa saúde. Quando nós falamos em higiene, falamos também um conjunto de ações que visam proteger o indivíduo ou toda a população em geral. Tá? Então, quando você tem uma boa técnica de higiene, você está tanto cuidando de si, quanto cuidando dos demais. Tá? Alguma pergunta? Professora, é porque assim, eu tenho esse negócio comigo assim, isso aqui é o conceito, esse aqui higiene é parte da medicina, que estuda os meios próprios, tá? Esse aqui é o conceito, e aquele também que a senhora falou que também é o conceito, que é asseio, limpeza. Isso. Asseio. É uma diferençazinha, né? O conceito e o objetivo. Certo. Higiene é uma técnica de asseio, de limpeza, de remoção de sujidades. Tá? Higiene é isso. E Quando nós vamos inserir a higiene na nossa parte de saúde, nós conseguimos perceber qual a importância da higiene. Então, você entendeu que higiene é uma técnica de asseio, de limpeza, de remoção de sujidade. Mas qual a aplicação dessa higiene na saúde? Qual o objetivo da higiene na saúde? Conservar a saúde, prevenir o adoecimento. Tá bom? Entendeu? entendi, agora entendi. Obrigada. De nada. E profilaxia, meninos, vamos entender aqui. Só um pouquinho. Vou voltar aqui. E profilaxia, vamos entender o que significa profilaxia? Tá baixo o som, Bruna?
Tá, meninos, eu vou pedir só para vocês desativarem o microfone rapidinho para que vocês possam me ouvir melhor, tá? Quem tiver com o microfone ligado. Professora, eu posso falar o que eu entendi sobre profilaxia? Antes da senhora falar? Pode, fale. Bom, o que eu entendi que a profilaxia é aquele método que vai ser utilizado para manter uma pessoa higiênica. Mais ou menos, tá? Profilaxia, ela é muito mais do que só higiene. A gente vai ver melhor isso. Profilaxia é tudo o que previne um adoecimento. Toda técnica que previne um adoecimento é uma medida profilática. Como eu falei, o isolamento social é uma medida profilática. Tá? Eu vou desligar aqui o microfone para vocês me ouvirem melhor, tá bom? Aí, se tiver alguma dúvida, vocês ligam. Combinado? Ou então mandam no chat também, porque assim o meu áudio fica melhor e vocês conseguem me ouvir. Então, profilaxia, gente, é a aplicação de meios que tendem a evitar doenças ou contágios. As medidas profiláticas interrompem a interação entre o agente causador da doença e o organismo. Vocês lembram daquele ciclo da infecção que eu mostrei para vocês na aula de segurança e biossegurança? Que para que a infecção acontecesse, aquele ciclo ele precisava girar, a gente precisava do agente causador da doença, ele precisava de uma porta de entrada, de um meio de transmissão, né? Então, para que a infecção acontecesse, eu precisava de toda aquela cadeia lá da infecção. Uma medida profilática é justamente evitar com que essa doença aconteça. Evitar a doença, evitar o contágio, tá? É uma medida que interrompe a interação entre o que vai causar a doença e o organismo que seria atingido, tá? É para que essa interação ela não aconteça entre o agente causador e o organismo. Quais doenças, meninos, vocês acham que podem ser prevenidas? O que vocês acham? Vamos pensar juntos? No caso, seria a hepatite. Hepatite é uma doença que pode ser prevenida através do quê? Tem os medicamentos, né, professora, para a hepatite, né? Mas o medicamento, ele não é uma medida profilática, tá? Ele é uma medida de Não, tratamento. As hepatites e no virais, caso HIV, tuberculose também, HIV, tá? Isso. O uso de preservativos é uma medida profilática. Cuidados com o sangue, isso mesmo, meninos. Falando aqui no chat, tá certo. O que mais? Vamos pensar aí? A dengue pode ser prevenida. Como, Rebeca, que a dengue pode ser prevenida? O uso de vacinas é uma medida profilática, muito bem. Malária. Quero que vocês me digam uma medida profilática para dengue, malária, limpando o quintal, né? Isso, Gilce. O que mais? Coronavírus pode ser um exemplo? Pode. Através do uso de máscara, distanciamento social, muito bem, pode sim. Cuidando das águas paradas, né, para o caso da dengue. Isso mesmo, tá? Então, assim, vocês conseguem perceber que existem uma gama de doenças que podem ser prevenidas, né? Vamos pensar agora nas doenças crônicas? Um infarto, será que ele pode ser prevenido? Não entendi o que a senhora falou agora das doenças crônicas. Um infarto, será que ele pode ser prevenido? E aí?
o emprego de uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, né? Isso, né? Então, todas as doenças, pessoal, existem algumas medidas profiláticas, algumas medidas de prevenção para esse adoecimento, tá? Todas as medidas de prevenção são as mesmas para todas as doenças? Ah, se eu lavar minhas mãos todos os dias, eu não vou adoecer nunca mais de doença nenhuma. É assim que funciona? Não, né? Então, a gente precisa conhecer cada doença para saber como prevenir. Se a gente não conhecer a doença, a gente não vai saber como prevenir. Né? O coronavírus, ele é um exemplo, pessoal. O coronavírus, ele é um exemplo muito bom em relação a isso. Então, foi um adoecimento no qual a população não tinha amplo conhecimento a respeito disso. E logo no início, quando ela surgiu na China, houve muita dificuldade de controle justamente por essa falta de conhecimento. E até hoje nós ainda temos muita dificuldade em relação a isso, porque nós não temos um conhecimento pleno de como que essa doença acontece no nosso organismo. Tá? Então, meninos, o nosso conteúdo da nossa aula de hoje foi isso, tá? As definições de saúde, higiene, profilaxia. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, estou à disposição, tá? Para responder as perguntas de vocês. Poxa, professora, tá tão bom. Não, não teve dever de casa. Tá tão bom, Tá professora. tão Agora que bom, estão né? entendendo, a senhora já quer ir. Tá melhor do que na sala. Ai, gente, que coisa boa de ouvir, olha. Passou tão rápido. E eu Eu que tô acabei de gostando. entrar, peguei só o final da Sei, aula. não, sua bonita. Você entre de novo, viu? Pra assistir o começo. Gente, as nossas aulas, elas vão... Eu tava trabalhando, tô bulando horas de trabalho para assistir as aulas. Ó, meninos, as nossas aulas, elas vão ser mais rápidas, tá? Então, assim, de duração de 30 a 40 minutos. Tanto para não pegar muito tempo de vocês, porque eu sei que vocês não vão conseguir ficar muito tempo prestando atenção aqui no computador, né? Para que seja mais proveitoso, então a gente vai conseguir dividir as nossas aulas melhores durante a semana, tá? Então vão ser aulas mais rápidas. Mas que bom que vocês estão gostando, eu fico muito feliz de saber disso, tá? E assim, qualquer dúvida, estou à disposição para respondê-las. Fiquem à vontade. Tá Tá. bom? Beijo. Até mais. Tchau, amor. Alguma dúvida, crianças? Tchau. Professora, não tô nenhuma não. Então, só o que eu tenho a dizer é bom dia e até 3 horas. Ah, então 2, tá. né? É 3. 3 horas, tá bom, gente? Tchau, tchau. Eu vou participar de todas as aulas. Ah, muito bem, Janson. Então tá. Até amanhã, Tá bom, tá, meninos? professora. Aguardo Tchau, vocês. Tchau, tchau. Até. Tchau.
a turma que está tendo maior aceitação, acho que é 37, 41. Eu sei que é 37 sim, a 41 não foi. Aí depois entra 35, tá? Vai se preparar para 35 quando rodar. Depois que rodar, a gente vai puxar nefrologia, né, Laura? Pode ser. E diz que o suplente é o Gil. Titular é o Gil. Vou botar aí, vai ficar com a mão. Já achei.